Muito bem, pessoal, bem-vindo mais uma vez. Começando agora a aula número 5. E eu espero que vocês tenham achado a última aula bastante interessante. A gente resolveu na teoria alguns problemas, alguns conceitos bem interessantes, e isso vai ajudar a gente a desenvolver os conceitos e as soluções dos problemas na realidade. Mais uma vez, a aula passada a gente resolveu o conceito principal, né, de todos os problemas, que é a justiça, e a gente estabeleceu a punição, mas em um mundo irreal, né? Em um mundo, mais uma vez, porque a justiça, na verdade, nem sempre existe, nem sempre é possível você ter a justiça. Mas quando a gente está fazendo esses conceitos, é muito mais fácil aplicar eles num conceito irreal. Esse mundo é ideal, em que a justiça sempre existe, em que sempre é possível você saber quem é um criminoso. É mais ou menos um mundo em que Deus é o juiz, né? Aqui na Terra, certo? Se quiser pensar dessa forma. Então nessa aula a gente vai acabar aplicando as ideias da aula passada para a situação real, no mundo real. E também outra coisa que eu queria estabelecer, como a gente vai agora falar da justiça e a punição no mundo real, vai ser importante a gente saber o nível de responsabilidade das pessoas, estabelecer, enfim, a maioridade penal, como é chamado, em termos mais técnicos, e a aplicação da lei, porque em um mundo, mais uma vez, em um mundo irreal, em um mundo semi-ideal, lembre dessa palavra, semi-ideal, meio ideal, né? Um mundo ideal é aquele mundo em que não existe criminoso, né? Todo mundo é bom, todo mundo é amigo. Um mundo semi-ideal é aquele que existe criminoso, mas ele sempre é pego e todas as leis são perfeitas, e a execução da lei sempre é perfeita também. É impossível, no mundo semi-ideal, o bandido, a gente sempre sabe quem que é o bandido, né? Nunca o inocente é preso por engano, tá bom? Isso no mundo semi-ideal. Daí no mundo real, né, é o que a gente tem aí, que nem sempre, às vezes a falibilidade da lei impede em que ela seja perfeita, ou seja, às vezes é preciso mudar a lei por causa das consequências no mundo real, que às vezes é bem diferente no mundo teórico. Mas a gente vai ver isso aí mais pra frente. E no mundo real, no mundo semi-ideal, não precisa de... não tem isso. Você faz a lei, uma lei perfeita, e não há injustiça, né? Mas no mundo real, a gente tem que saber como que as provas e como que a justiça vai funcionar. Porque, mais uma vez, no mundo semi-ideal, Deus está imagine Deus, no caso, ou então um grande juiz que consegue ver tudo, um juiz que está em todo lugar, um juiz Deus, digamos assim. Não é necessário ele ter provas, porque ele já tem as provas, ele sabe de tudo, ele vê tudo, né? Mas no mundo real, que não existe isso, em que a justiça é executada por pessoas que são humanas e que erram, né? Mais uma vez, nesse mundo semi-ideal que a gente está falando da aula passada, não existe o erro, né? Todo julgamento é perfeito e é justo. Mas na realidade, muitas vezes o juiz pode errar, o advogado pode errar, eles são humanos igual a gente, né? Então a gente tem que pensar em leis e a execução dessas leis, como elas vão se aplicar nessa situação. Então o conceito
importante, que é um dos conceitos principais que a gente vai estudar hoje, nessa aula, é a forma como se deve proceder à execução da lei. Certo? Então, em um mundo, mas vamos comparar agora um mundo semi-ideal com um mundo ideal. No mundo semi-ideal, a pessoa que é inocente, digamos que, vamos fazer esse cenário, essa hipótese. No mundo semi-ideal, a pessoa foi cometido um crime, a pessoa honesta, a vítima foi lá na polícia, que é uma polícia perfeita, a polícia conseguiu pegar o bandido, eles conseguiram todas as provas necessárias, né? Eles sabem que aquele indivíduo é o criminoso, com certeza. Eles aplicam a sentença, no caso o castigo, fim de papo, né? Se foi possível uma restauração, uma restituição para a vítima, foi feita a punição, morreu, né? Mas, na realidade, pessoal, tem muita gente que se faz de vítima, né? Tem muita gente que implanta provas que é bem provavelmente que todo mundo já sabe que a lei, da forma que ela é aplicada, é através das provas. Bem antigamente era mais pela palavra, porque a ciência não era bem desenvolvida, não tinha digitais, não tinha câmera, não tinha DNA, não tinha nada disso. Daí era bem difícil a forma da lei se aplicar e acabava caindo na palavra. Quem podia mais chorava menos, no caso ao contrário, né? Quem chorava mais chorava menos depois, né? Então, no caso, no mundo real, há muitos anos atrás, mas a ideia sendo a mesma hoje, no mundo real, existia um crime, a vítima ia lá e chorava e explicava a versão dela na frente de um tribunal de juízes, e o acusado dava a versão dele, né? E se você, por exemplo, se a vítima fosse um cara bem fortão, bem barbudão, que não chorava e não sabia falar direito, acabava ele indo pra cadeia, né? E a vítima era uma pessoa fingida, de repente uma mulher, para ilustrar o ponto, bem fingida, ele me bateu, ele me fez não sei o que e tal. E as pessoas acreditavam nela, e o cara pagava pelo crime que ele não cometeu. Mas hoje em dia, em que há mais um grande avanço da ciência, que é possível ter digitais, sangue, DNA, balística, trajetória das balas, a física, a temperatura, tudo isso, é bem mais fácil estabelecer um crime. Porém, mesmo assim, não é 100%, porque ainda na teoria, é possível você implantar provas. Se você já assistiu aquele seriado 24 horas, você vai ver ali umas ideias bem interessantes que se você puder assistir, é um pouquinho violento, não recomendo para crianças, mas se você puder assistir, tem umas ideias bem interessantes ali. Mas enfim, uma das ideias principais é que eles muitas vezes eles manipulam as provas, né? E a gente vê o que está acontecendo na grande assim, no todo, né? Mas o que acontecia também muitas vezes antigamente é que o criminoso era às vezes amigo de um juiz ou de um dos advogados, enfim, amigo das pessoas, e acabava sendo a justiça sendo aplicada ali simplesmente pelas aparências, né? Então, por isso que se estabeleceu que a justiça tem que ser aplicada pelas provas. Muitas vezes, mas hoje no mundo real, no mundo no mundo semi-ideal, isso é normal, tudo bem. Agora, no mundo real, pessoal, infelizmente, isso às vezes quer dizer que o criminoso vai solto, porque não há provas suficientes. Mas qual que é a outra opção? Se a gente liberar para voltar igual era, vai acontecer muito mais crime, muito mais mentira, muito mais gente honesta sendo presa. Porque daí vira aquele, eu falei, eu não falei, né? Então tem que ter
a justiça deve ser aplicada pelas provas. E a gente já vai estudar isso aí, provar isso aí matematicamente logo logo. Então, às vezes o criminoso é tão bom, ele limpou as digitais, ele não deixou. Porque muitas vezes, se você pudesse assistir também um seriado chamado. Puxa, como é que é? Eu sei que em inglês chama ossos, bones. Mas você consegue. Enfim, se você puder tiver a oportunidade de assistir um programa de ciência forense, né? Que é a aplicação da ciência para solucionar crimes, você vê que os caras são bons, bicho. Assim, muitas dessas histórias é muito mais difícil você cometer um crime do que você pensa, porque se você vai cometer um crime e você vai, digamos, até a casa da pessoa e lá cai um cabelo da tua cabeça, eles conseguem identificar você através do seu cabelo. Então, se torna muitas vezes mais fácil, na maioria dos casos, de estar assim, mais complexo, porém mais certo de você pegar o criminoso. Mas logicamente custa bastante dinheiro, tirar DNA, essas coisas custa bastante dinheiro. Mas mais uma vez, pessoal, não é um sistema perfeito, porque o criminoso pode ir lá, ir lá na tua escova de cabelo, tirar alguns fios de cabelo e implantar lá na cena do crime. E daí a polícia chega lá, como é que esses cabelos estão aqui? Então, assim como você como se diz, tem uma palavra certa para isso aí. Assim como você manipular as provas para fazer parecer como que fosse outra pessoa. Mas essas são as exceções, pessoal. É bem mais difícil do que você pensa, né? Mas, por outro lado, infelizmente, também tem a questão de que a justiça acaba dependendo muito do dinheiro, porque sem dinheiro você não consegue ter a máquina de analisar DNA, os microscópios para analisar o cabelo, etc. Mas essa é a única, a maneira melhor, porque se não, qual que é a outra opção? Se a gente não fizer a execução da justiça baseado nas provas, o que acontece daí? Daí vira só na palavra, né? O teu vizinho te acusa de um crime e se ele parece ser convincente ou se ele é amigo do delegado, você vai preso, sem mais nem menos e sem provas, né? Então, eis aí a importância das provas. E isso é extremamente importante. Eu acho realmente que muitos dos brasileiros, muitos de nós, muitas pessoas não querem ouvir as provas, ou elas não querem analisar as provas. Ou amam uma pessoa cegamente, tão cegamente que elas, mesmo as provas estando ali, elas dão um jeito de ignorar isso aí, né? E eu posso afirmar para você que um amor doentio por qualquer político, por melhor que ele seja, é ruim, porque, pessoal, os políticos, enfim, as pessoas, exatamente, as pessoas, juízes, etc., presidentes, enfim, são humanos, eles cometem erros também. Eu assisti um vídeo aí na internet de uma mulher que falou assim, se o Lula, dando um exemplo, mais uma vez, não estou atacando o Lula, a gente não está debatendo Lula ainda, mas esse é um exemplo, que viu uma pessoa, enfim, vamos tirar o nome do Lula, essa pessoa falou assim, se tal político falar para mim votar no jumento, eu voto, né? Então é um amor doentio. Mas como eu já falei do Lula, vamos dar o do que é o mais oposto do Lula, que eu acho que agora que é o Bolsonaro. Tem gente que acredita cegamente no Bolsonaro, né? E eu tenho certeza que ele tem erros, porque eles são pessoas, ele é uma pessoa como eu, né? E então, mais uma vez, a gente tem que ver as provas.
muitas vezes a gente tem que ir contra um político que a gente gosta, porque ele está fazendo uma coisa errada. Tá bom que o cara faz 100 coisas certas, ou 1000 coisas certas, mas se ele faz uma coisa errada, às vezes a gente tem que ir contra, né? Votar contra isso. Uma olhadinha aqui. Então, se você tem um amor doentio, de forma que qualquer prova, se pergunte quais provas que poderiam ser apresentadas para mim que provariam que o meu nesse caso, que o meu político está errado. Eu vi pessoas já que apoiam um político tanto que o cara foi filmado, por exemplo, o Aécio Neves, dá um exemplo aí. Outro exemplo. Não, outro exemplo o político foi filmado sendo carregando dinheiro, filmado roubando, e a pessoa fica simplesmente falando: não acredito no vídeo. E aí, pessoal, então se você não acredita no vídeo, o que você acreditaria? Vocês estão lá pessoalmente? Não, tem gente que é extremista mesmo. Não, eu só acredito em tal pessoa roubando se eu estiver lá vendo. Bom, pessoal, daí você não vai se provar nunca, porque se você está lá vendo e o político vê que você está lá vendo, ele ainda pode dizer que foi outra coisa. Eu lembro de um político que ele roubou, né? Não sei quantos milhões dele, falou que ele tinha ganhado na loteria. Tá, mas a loteria é 60 milhões. O cara tinha 500 milhões. O cara falou: eu ganhei na loteria 10 vezes. E o cara chorava. Não. Aí você pensa: tá, mas é possível a mesma pessoa ganhar na loteria 10 vezes? Fisicamente, matematicamente é possível. Mas na realidade é impossível uma pessoa ganhar a loteria 10 vezes. E o cara chorava: Deus me ajudou. E muita gente acreditava nele, pessoal. Muita gente acreditou no cara. O cara saiu de lá, e daí tem os vídeos do cara tirando o dinheiro lá. Vai lá nas contas do Ministério Público, tá lá 500 milhões de reais faltando na verba para educação, né? O fulano, o político, tava lá no dia que sumiu o dinheiro, né? Tem o vídeo, as digitais do cara estão no dinheiro. Não, ele ganhou na loteria. Como é que os digitais estavam lá? Não, eu estava lidando com o dinheiro, né? E daí tudo, na realidade, pessoal, todas as provas, você pode contrariar com uma hipótese, né? Então, me lembra uma velha história que o meu avô contava. Um homem foi roubar um porco. Foi lá na fazenda, roubou, foi lá na fazenda do vizinho, tirou o porco e colocou nas costas, né? E tava caminhando com aquele porco embora, e o dono encostou a espingarda nele e falou: ei, onde que você vai com esse porco? O cara falou: que porco? Tá aí nas tuas costas. O cara tirou do porco e falou assim pro dono: rapaz, se você não me fala que esse porco, esse porco tá aqui nas minhas costas, você não me fala, eu tô sentindo que tá pesado, que não sabia o que era. Esse porco, o que ele tá fazendo nas minhas costas? Então você vê, para tudo há uma forma de você contrariar. E daí aí vai as formas da justiça, de você ter as provas razoáveis, né, pessoal? Se você tem vídeos e evidências dessas provas, você tem que abrir sua cabeça, né? E depois a gente vai acabar analisando os políticos, principalmente Sérgio Moro, Bolsonaro e Lula, mas você tem que ter essa ideia em mente. E outras pessoas, tem muita gente que eles amam o político tanto que eles, mesmo que às vezes o cara tem uma intenção boa, um exemplo, ele tem a intenção boa, mas ele é incompetente, tá? Eu por exemplo, eu sou bom de matemática. Tem uma pessoa na minha família, muita gente na minha família, que eu amo essas pessoas. Eles são pessoas honestas,
são pessoas de bom caráter, são pessoas certas, pessoas direitas. Mas eu nunca colocaria eles para comandar um banco ou para ser um professor de matemática, porque eles não sabem matemática. E daí o que acontece? Muitas eleições, como é que a pessoa decide o voto? O vizinho não sabe, a pessoa não sabe quem votar. Vem o vizinho e fala: olha vizinho, tudo bom? Bom dia. Vota lá no meu sobrinho, porque eu conheço ele e ele é gente boa, ele é muito honesto. O cara vive lá, só sabe levantar uma enxada. Pessoal, o cara é sincero, o cara é bom. Mas como é que ele vai comandar um país? Como é que ele vai comandar uma cidade sem uma ideia básica de inteligência? Né? Não estou falando de pessoas contra enxada. Não me acuse disso, porque eu sei que eu já trabalhei muito na enxada. Pode não parecer que eu estou aqui com minha gravata, aqui, uma camisa e tal, mas eu já trabalhei bastante, viu? E na enxada também. Então, é só um exemplo, assim, né? Mas daí a pessoa acaba votando simplesmente na palavra ali e baseado em outra pessoa e simplesmente pela intenção da pessoa. E não dá. A gente tem que analisar. Tem pessoas que não dá, pessoal, mesmo que a pessoa tenha intenção boa, não dá. Né? Você pensa assim, quando você vai votar, eu vou dar um conselho. Você vai votar, pensa assim, você colocaria imagine que você é o dono de uma empresa, né? Ganha bastante dinheiro, e você tem uma família, você se pergunte, você colocaria essa pessoa para cuidar dos teus filhos, para cuidar da tua casa, para cuidar da tua empresa? Se sim, muito bom, meus parabéns. Se não, pense, se essa pessoa não tem a capacidade de cuidar da própria vida, do próprio negócio, como é que ela vai comandar um país, uma cidade? Não tem como. Por mais que a pessoa tenha intenções boas. Daí vai outro exemplo. Na minha família, tem pessoas que eu amo muito, mas votaria neles de jeito nenhum. De jeito nenhum, porque eu sei que eles não conseguem. Né? Tem que ter essa ideia. Então, mais uma vez, você tem que ser razoável, você tem que ter a mente aberta. Você tem que analisar o político pelas provas que são apresentadas. Se você simplesmente fecha tudo e endeusa o cara, por mais que ele seja bom, vai se tornar uma coisa ruim. Né? A gente muitas pessoas dão exemplo da Alemanha nazista como o extremo do mal. Mas eles eram pessoas igual a gente, igual a você. Mas acabaram idealizando uma pessoa tanto, que até os erros daquela pessoa eles simplesmente não conseguiam, eles aceitavam. O Hitler foi um grande malvado, mas para a Alemanha no começo ele ajudou muito, pessoal. Foi muito bem, até genial. A Alemanha antes dele tomar o poder estava em ruínas, tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, estava um caos, estava horrível. Muita gente foi beneficiada pelo Hitler. Né? Não é tudo sempre, até muitas vezes eu gosto de falar que tem os dois lados da moeda, mas muita gente foi beneficiada. Para muita gente ele foi muito bom. Não é todo mal. Para milhões de pessoas. Ele ajudou muito, restabeleceu a Alemanha, criou um governo forte, um exército forte. Né? Muitas pessoas, tanto que depois quando ele se matou, quando acabou a guerra, muita gente cometeu suicídio. Né? Então, mesmo que uma pessoa boa ou ruim, você tem que separar, você tem que ter a mente aberta para falar, olha, você é um cara muito bom, isso aqui que você fez é realmente bom, mas tal coisa que você fez é mal. Você tem que ter a liberdade de criticar a pessoa e muitas vezes discordar e no caso de uma eleição, votar contra em tal proposta. A gente tem que lembrar que todo político, não existe um político perfeito. Se você acredita nisso, bem,
Daí a gente vai ter que você vai ter que assistir vários vídeos para mudar essa ideia, né? Na verdade, eu vou até dizer que não tem como, porque você acredita que realmente existe um político perfeito? Como é que você acha que a situação do Brasil está desse jeito, né? E se você realmente acredita nisso, você não tem nada a perder assistindo os vídeos e estando com a mente aberta para analisar o que essa pessoa está a dizer. Né? Se você acredita cegamente em uma coisa e não quer analisar, bem, daí não há o que a gente pode fazer para você. Daí você é o que a gente chama de burro. Né? Desculpe o termo aí, mas o burro é isso, é uma pessoa que ele não tem intenção de analisar nada. Mais uma vez, se você está certo, se acha que está certo, então você não tem perigo nenhum em fazer uma análise, né? E analisar as provas. Mas você tem que se perguntar, essas provas que eu tô vendo, elas são suficientes? Ou eu estou simplesmente selecionando, igual a história do ladrão do porco, ladrão de porco, né? O porco estava ali, nas costas dele. Ele foi visto, a câmera filmou ele indo lá no celeiro e roubando o porco, tirando o porco do lugar dele, né? Colocou nas costas. Ele simplesmente fala, não, a câmera foi a conspiração, foi os americanos. Ele fala, foi a CIA, o FBI que fabricou esse vídeo. E eu não sabia que o porco estava nas minhas costas. E aí, pessoal, se for desse jeito, né, daí todo mundo fica solto e os políticos cagam na gente, que é igual está sendo feito até agora, né? Caramba, eu acabei... então, qual que é a ideia principal dessa aula? Que a justiça, a gente deve viver as coisas baseado nas provas. Em raríssimas exceções vai haver às vezes algumas provas contrárias, mas a gente conhece a pessoa tão bem que a gente pode acreditar na pessoa mesmo contrário das provas. Mas isso às vezes quando é poucas provas. Agora uma pessoa com várias provas contra ela, daí é difícil, né? Mas se a gente usar isso aí como uma forma geral de pensar, daí os políticos e os governantes vão simplesmente cagar na gente porque a gente tem confiança cega neles, certo? Então, mais uma vez, a justiça e a análise baseada nas provas.